Olá a todos, a intenção desta videoaula é calcular a corrente de curto-circuito em vários pontos de uma planta industrial. O conhecimento das correntes de curto-circuito é fundamental no momento da escolha dos dispositivos de proteção. É imperativo que os disjuntores não apenas caiam quando aconteça um curto-circuito, mas que eles sejam também capazes de interromper esta corrente. Sem mais delongas, nós vamos aqui apresentar o exemplo de aplicação 5.3 do livro do Mamed, onde nós temos uma tensão primária de 13.8, secundária de 380. A impedância no ponto de suprimento foi fornecida pela concessionária na base de 100 MVA, sempre é fornecido na base de 100 MVA. Aqui nós temos uma segunda impedância, que é a impedância de sequência zero, também na base 100 MVA, uma vez que elas foram fornecidas em PU. A impedância do transformador é conhecida, 5,5%. Aqui nós temos os demais dados, que são os comprimentos dos circuitos, como os barramentos são colocados, outro circuito. E nós vamos considerar essa resistência de contato como zero, o pior caso, um curto franco. E uma resistência de malha, como comumente não é conhecida, também de zero, para encontrar o pior caso da corrente de curto-circuito. Obviamente, ao final desse vídeo, a gente vai ser capaz de adicionar resistência, se assim for o desejo dos senhores. Para compreender bem a planilha aqui desenvolvida, nós temos que entender a base de componentes simétricas, grandezas por unidade e transitórios. Componentes simétricas é apenas uma forma elegante de medir o desequilíbrio de tensões ou correntes em um circuito desequilibrado. O tempo todo aqui nós vamos considerar tensões equilibradas e correntes equilibradas ou não. Num curto trifásico as correntes são equilibradas e num curto monofásico elas são extremamente desequilibradas. Grandezas desequilibradas, elas podem ser representadas como a soma de três grandezas equilibradas, uma de sequência positiva, uma de sequência negativa e outra de sequência zero. Nós vamos usar componentes simétricas apenas para curto fase terra. Para curto trifásico não é necessário, porque as correntes vão ser equilibradas. Grandezas por unidades vão ser necessárias porque todos os cálculos são feitos em PU. Grandeza por unidade nada mais é do que uma grandeza, seja ela tensão, corrente e impedância, dividido pela grandeza base. Então vai ser volts por volts, por isso que é por unidade, ampere por unidade e assim por diante. Nós temos também que saber mudar a base. Como assim? A concessionária nos fornece uma impedância em PU na base de 100 MVA. Um transformador, eu também tenho a impedância dele em PU. Aquele 5,5% é 0,055 PU. Em que base que está isso aqui? Na base do transformador. Então eu tenho que pegar esse PU na base do transformador e transformar para o PU na base da concessionária, para depois fazer todas as contas com uma base só de potência. Isso nós vamos ver ao longo da apresentação da planilha. Transitórios é importantíssimo porque quando um curto-circuito acontece, a corrente ela não fica simétrica, ou seja, o que está em cima do eixo do tempo não é igual ao que está abaixo. Nós temos uma assimetria durante um tempo, depois ela fica simétrica. E se Deus quiser, logo o disjuntor vai atuar. Seria bom que ele atuasse já por aqui, que não deixasse muitos ciclos acontecerem. E nós vamos ter que aprender a calcular este pico de corrente. Este pico de corrente depende de vários fatores, sendo que o mais importante é a relação X sobre R, ou seja, a relação indutiva pela resistiva. Isso daqui vai definir o fator de assimetria, o quanto esta onda vai para cima ou para baixo. E o disjuntor, ele vai ter que ser capaz de atuar
para interromper esse pico de corrente aí. Sem mais delongas, vamos agora isso conclui a parte dos fundamentos. Na próxima videoaula, nós vamos entrar já na planilha do cálculo das correntes de curto-circuito. Um grande abraço a todos e até daqui a pouco.